Bilionária se casa com um homem feio e sem teto, chocando a todos. Uma aposta entre amigos se transforma em um escândalo inesperado. Na cama, ela descobre um segredo que muda tudo. O que começou como uma brincadeira revela algo explosivo. Se essa história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e nos dizer de qual cidade você está nos assistindo. Vamos continuar. Isabela Costa estava na borda do salão de festas de seu penthouse, uma taça de champanhe delicadamente equilibrada entre seus dedos bem cuidados. O baile anual dos Titãs da Tecnologia, realizado em sua luxuosa residência em São Paulo, atraiu a habitual multidão de bilionários, magnatas da tecnologia e elite social. Como CEO da Tecnova Soluções, ela havia organizado inúmeros eventos como esse, cada um movimento cuidadosamente calculado no interminável jogo de xadrez da política corporativa. Os lustres de cristal lançavam uma luz quente sobre os convidados reunidos, sua luz refletindo em vestidos de grife e joias preciosas. O próprio vestido esmeralda de Isabela, uma criação personalizada que valia mais do que o salário anual da maioria das pessoas, capturava a luz a cada movimento sutil. Aos 35 anos, ela atraía a atenção não apenas por sua riqueza e posição, mas por uma graça inata que o dinheiro não podia comprar. Que espetáculo você montou, Isabela! Veio uma voz familiar, carregada de um desdém mal disfarçado. Camila Almeida, herdeira do império de imóveis Almeida Imóveis e amiga de longa data de Isabela, que se tornou rival, se aproximou com seu sorriso predatório característico. Embora eu suponha que, quando você vale 50 bilhões, organizar festas elaboradas se torna um tipo de hobby. Isabela se virou, encontrando o olhar de Camila com uma neutralidade treinada. O relacionamento dela sempre foi complicado. Amigas de infância que se tornaram adultas competitivas, cada uma determinada a ofuscar a outra. Camila, fico feliz que você tenha vindo. Embora eu deva dizer que estou surpresa por você não estar muito ocupada lidando com os contratempos recentes da sua empresa. O sorriso de Camila se apertou quase imperceptivelmente. O recente colapso de um de seus projetos de desenvolvimento de luxo havia sido manchete em todas as publicações de negócios. Ah, querida, você sabe como essas coisas são. Às vezes é preciso derrubar coisas para reconstruí-las melhor. Ela tomou um gole de seu champanhe, seus olhos escuros, nunca deixando o rosto de Isabela. Mas vamos falar de você. Sempre tão perfeita, não é? A rainha da tecnologia que nunca comete um erro, nunca perde o controle. Controle é essencial no nosso mundo, Isabela respondeu suavemente. Algo que você talvez queira lembrar. Controle. Camila riu, o som atraindo olhares curiosos dos convidados próximos. É isso que você chama de controle. Você construiu essa bolha perfeita ao seu redor, Isabela. Tudo na sua vida é calculado, fabricado. Até seus relacionamentos são fusões corporativas disfarçadas. Isabela sentiu um lampejo de irritação, mas manteve sua expressão composta. O sucesso exige disciplina, Camila. Nem todo mundo entende isso. Não, o que você chama de disciplina, eu chamo de medo. Camila rebateu, sua voz baixando quase para um sussurro. Você tem medo de qualquer coisa real, qualquer coisa bagunçada. Você se cerca de pessoas tão polidas e vazias quanto você. Aposto que você não conseguiria lidar com alguém genuíno, alguém que não foi criado nesse mundo artificial nosso. Cuidado, Camila, Isabela advertiu suavemente. Você está começando a soar amarga. Amarga? Não, querida, estou entretida. O sorriso de Camila se ampliou. Na verdade, tenho uma proposta para você. Um pequeno desafio, se quiser. Ela gesticulou amplamente para os convidados reunidos. Você está tão convencida de sua superioridade, de sua capacidade de controlar tudo e todos. Prove isso. Isabela levantou uma sobrancelha. E como exatamente você sugere que eu faça isso? Simples. Pegue alguém completamente fora do nosso mundo. Alguém genuíno, sem polimento, talvez até desesperado, e transforme-o. Não apenas superficialmente, mas completamente. Torne-o seu igual, alguém digno de estar ao lado da grande Isabela Costa.
E para provar seu sucesso, Camila fez uma pausa para efeito dramático. Case-se com ele dentro de um mês. A sugestão foi tão absurda que Isabela quase riu. Você não pode estar falando sério. Ah, mas estou. A menos, é claro, que você não esteja tão confiante em suas habilidades quanto afirma ser. Os olhos de Camila brilharam com desafio. Pense nisso como um experimento social. Você adora isso, não é? Um mês para provar que pode pegar qualquer um e transformá-lo em alguém digno de seu precioso império. Isabela deveria ter descartado a ideia imediatamente. Era absurda, potencialmente desastrosa para sua reputação e completamente abaixo de sua posição. Mas algo na confiança sorridente de Camila acendeu uma faísca competitiva familiar. A mesma determinação que a ajudou a construir seu império do zero, agora a empurrava para esse desafio ridículo. E o que tornaria isso interessante para você? Isabela perguntou com cuidado. Se você conseguir realmente transformar alguém e se casar com ele dentro de um mês, eu lhe darei a Torre Almeida, o prédio inteiro livre e desimpedido. Camila nomeou o desenvolvimento imobiliário mais prestigiado de sua empresa. Mas, se você falhar, me dará o controle da nova divisão de IA da Tecnova. Os riscos eram astronômicos, o desafio impossível. Mas Isabela Costa não se tornou uma das mulheres mais poderosas do mundo, recuando diante de desafios impossíveis. Ela olhou para Camila, seus olhos verdes endurecendo com determinação. Um mês, Isabela disse finalmente, sua voz firme. E eu escolho o candidato. O sorriso de Camila foi triunfante. Claro, mas lembre-se, querida, ele tem que ser completamente fora do nosso mundo. Não há milionários secretos ou herdeiros ocultos. Quero ver você trabalhar com material verdadeiramente bruto. Enquanto a festa continuava ao redor deles, Isabela sentiu o peso do que acabara de concordar se instalar sobre seus ombros. Ela teria que encontrar alguém, transformá-lo e convencê-lo a se casar com ela. Tudo isso enquanto mantinha as operações de sua empresa e sua imagem pública. Mas, ao olhar ao redor para o mundo reluzente e artificial que ajudara a criar, uma estranha empolgação começou a surgir. Talvez fosse a hora de provar que seu poder ia além dessas paredes douradas. Talvez fosse a hora de mostrar a todos, especialmente a Camila, exatamente do que Isabela Costa era capaz. As luzes da cidade deslizavam pelas janelas do Rolls Royce de Isabela, enquanto o carro deslizava pelas ruas vazias de São Paulo. A festa havia terminado horas atrás, mas sua mente ainda corria com as implicações do desafio de Camila. João, seu motorista de longa data, percebeu seu silêncio incomum. "Está tudo bem, senhorita Costa?" ele perguntou, captando seu olhar no retrovisor. Isabela quase sorriu com a pergunta. Como ela poderia explicar que acabara de apostar bilhões em um experimento social? Apenas pensando, João. Pegue o caminho mais longo para casa, por favor. Preciso clarear a mente. O carro entrou em uma rota menos familiar, passando por bairros que ficavam progressivamente menos refinados. Isabela observou enquanto arranha-céus reluzentes davam lugar a edifícios mais modestos, sua mente percorrendo potenciais candidatos para seu desafio. Um artista em dificuldades, talvez, ou talvez um empreendedor promissor, mas ainda desconhecido. O carro parou em um sinal vermelho sob um viaduto, e foi então que ela o viu. Um homem estava sentado em um banco desgastado, com uma placa de papelão ao seu lado. Mas, ao contrário da postura derrotada que ela esperaria de alguém em sua situação, ele estava sentado com as costas retas, lendo um livro sob a luz dura do poste. "João, vá devagar", Isabela ordenou, inclinando-se para frente para olhar melhor. O homem parecia ter cerca de 30 e poucos anos, embora fosse difícil dizer sob a barba desalinhada e as roupas gastas. Seus pertences eram poucos: uma mochila, o que parecia ser um caderno e o livro que ele estava lendo. Quando o carro se aproximou, Isabela conseguiu ler o título: Física Quântica e a Natureza da Realidade. "Pare o carro", ela ordenou de repente. "Senhorita Costa?" A preocupação de João era evidente. "Este não é o bairro mais seguro." "Está tudo bem, João. Apenas espere aqui." Isabela saiu do carro antes que ele pudesse protestar mais, seus Louboutins estalando contra o concreto.
O homem olhou para cima quando ela se aproximou e Isabela foi surpreendida pela inteligência em seus olhos. Eles eram de um azul impressionante, afiados e alertas, apesar de suas circunstâncias. Ele não pediu dinheiro ou ajuda imediatamente, apenas observou sua aproximação com cautela curiosa. Escolha de leitura interessante, Isabela disse, gesticulando em direção ao livro. Ele olhou para o volume em suas mãos, depois de volta para ela. A teoria das cordas me ajuda a dormir melhor do que contar ovelhas. Sua voz era educada, com traços do que poderia ter sido um sotaque acadêmico. E como isso está funcionando para você? Quase tão bem quanto usar Louboutins em um abrigo? Para sem teto, ele respondeu secamente, acenando para os sapatos dela. Isabela sentiu os lábios se contraírem, apesar de si mesma. Eu sou Isabela Costa. Eu sei quem você é, ele disse simplesmente. Seu rosto está em metade das revistas de tecnologia da cidade. Embora eu tenha que admitir, não esperava vê-la aqui. Ela o estudou com mais cuidado. Suas roupas eram gastas, mas limpas. Sua postura sugeria educação, e seus olhos tinham algo que a intrigava. Uma mistura de resignação e desafio, como se ele tivesse aceitado sua situação, mas não se rendido a ela. Qual é o seu nome? Ele hesitou por um momento. Lucas Mendes. E qual é a sua história, Lucas Mendes? Como alguém que lê física quântica acaba aqui? É uma longa história, ele disse, fechando o livro. E não é uma que normalmente se compartilha com bilionários à meia-noite. Isabela tomou uma decisão então, uma que poderia se provar brilhante ou desastrosa. Eu tenho uma proposta para você, Sr. Mendes, uma que poderia mudar as nossas vidas. Ele riu, mas não havia humor naquilo. Deixe-me adivinhar. Você precisa de alguém para um experimento social, um caso de caridade para se sentir melhor. A percepção dele era incomodamente precisa, mas Isabela continuou. E se eu dissesse que poderia oferecer a você uma transformação completa de vida? Roupas novas, oportunidades novas, tudo novo. Tudo o que você precisa fazer é concordar em deixar que eu o ajude a se tornar alguém que possa se mover no meu mundo. E qual é a pegadinha? Lucas perguntou, estreitando os olhos. Você teria que se casar comigo em um mês. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lucas a encarou por um longo momento, depois explodiu em risos. Ou estou alucinando, ou esta é a conversa mais estranha que já tive. Estou completamente séria, Isabela disse. Um mês. Eu vou fornecer tudo o que você precisa. Roupas, educação, recursos. No final, nos casamos. Você será compensado. É claro, o suficiente para começar uma nova vida, fazer o que quiser. O riso de Lucas desapareceu ao perceber que ela não estava brincando. Ele estudou o rosto dela atentamente, e Isabela teve a sensação perturbadora de que ele estava vendo mais do que ela pretendia revelar. Por que eu? Porque você está lendo física quântica em vez de pedir esmola, ela respondeu honestamente. Porque você claramente é educado, mas as circunstâncias o trouxeram até aqui. E porque acho que você pode ser exatamente o que estou procurando. Ele ficou em silêncio por um longo momento, seus dedos traçando a capa desgastada de seu livro. E o que faz você pensar que eu concordaria em ser seu fantoche? Porque você é inteligente o suficiente para reconhecer uma oportunidade quando vê uma. Isabela rebateu. E porque seja o que for que o trouxe até aqui, esta pode ser sua chance de mudar isso. A lâmpada da rua piscou acima deles, lançando sombras estranhas no rosto de Lucas. À distância, uma sirene soou, e João se mexeu ansiosamente no carro, mas Isabela permaneceu imóvel, observando enquanto Lucas lutava com sua proposta. Finalmente, ele olhou para ela, e algo em sua expressão havia mudado. Sabe o que é engraçado? Eu costumava dar um curso sobre experimentos sociais e limites, éticos. A ironia de me tornar um sujeito em um não passa despercebida por mim. Isso é um sim? Lucas se levantou lentamente, reunindo seus poucos pertences. Ele era mais alto do que ela esperava, e apesar de suas circunstâncias, ele se portava com uma dignidade que a surpreendeu. É um devo estar louco, mas sim, ele disse.
Embora eu tenha a sensação de que ambos vamos nos arrepender disso. Isabela sorriu, sentindo uma onda de triunfo. Veremos isso. Vamos. Ela gesticulou em direção ao carro que os esperava. Enquanto caminhavam em direção ao Rolls-Royce, Isabela não conseguia se livrar da sensação de que havia colocado algo em movimento que era muito maior do que o desafio de Camila. Havia algo em Lucas Mendes que não se encaixava exatamente na narrativa que ela havia planejado. Algo que sussurrava sobre complicações futuras. Mas ela era Isabela Costa, e complicações eram apenas oportunidades disfarçadas. Não era isso que a havia tornado bem-sucedida em primeiro lugar. O sol da manhã entrava pelas janelas de piso a teto da suíte de hóspedes do apartamento de Isabela, iluminando Lucas enquanto ele ficava diante de um espelho de corpo inteiro. O reflexo que o encarava era quase irreconhecível. Barbeado, cabelo perfeitamente cortado e usando um terno sob medida, que provavelmente custava mais do que ele ganhava em um mês como professor. O terno caiu perfeitamente, comentou Marcos, o estilista pessoal de Isabela, circulando Lucas com um olhar crítico. Embora precisemos de pelo menos mais 2 dúzias. E depois tem a roupa casual, esportiva, acessórios. Lucas resistiu, a vontade de afrouxar a gravata que parecia um laço em seu pescoço. 2 dúzias de ternos? Isso parece excessivo. No mundo da senhora Costa, Marcos respondeu com um sorriso discreto. Nada é excessivo. As últimas 24 horas tinham sido um turbilhão. Depois de aceitar a proposta bizarra de Isabela, Lucas foi levado para o apartamento dela, onde um exército de profissionais desceu sobre ele. Médicos para um exame completo, dentistas para um sorriso perfeito, estilistas para uma transformação total e agora isso. A sessão de provas de roupas que parecia não ter fim. Isabela entrou no quarto, impecável em um terno branco de poder, seus saltos ecoando no chão de mármore. Ela avaliou Lucas com o mesmo olhar calculista que provavelmente usava ao avaliar aquisições de empresas. Muito melhor, ela disse com aprovação, embora sua postura precise de ajustes. No meu mundo, a confiança não é apenas sentida, é exibida. É engraçado, Lucas respondeu encontrando o olhar dela no espelho. No meu mundo, a confiança vem das conquistas, não da aparência. A sobrancelha perfeita de Isabela se arqueou levemente. E quais seriam essas conquistas, Sr. Mendes? As que te levaram àquele banco debaixo da ponte? A provocação doeu, mas a expressão de Lucas permaneceu neutra. Sabe, para alguém investindo tanto em me transformar, você parece muito ansiosa. Para me lembrar de onde eu vim. Um lampejo de algo, talvez culpa, talvez intriga, cruzou o rosto de Isabela antes que sua máscara profissional retornasse. Sua agenda para hoje, ela disse, mudando de assunto enquanto lhe entregava um tablet. Aulas de etiqueta com a Sra. Lima às 10, seguido de apreciação de arte contemporânea com o Dr. Fernandes e depois... Na verdade, Lucas interrompeu, colocando o tablet em uma mesa próxima, eu tenho uma contraproposta. Isabela piscou, claramente não acostumada a ser interrompida. Uma contraproposta. Sim. Em vez de tentar enfiar anos de condicionamento social em algumas semanas por que você não me deixa mostrar o que eu já sei, ele se virou para encará-la completamente. Você está tão focada em me transformar em alguém que se encaixa no seu mundo que nem perguntou de que mundo eu vim. Eu não vejo como. O livro de física quântica não era apenas leitura leve, Lucas continuou. Antes de tudo, eu era professor na USP. Física teórica, especializado em computação quântica. Soa familiar? A fachada perfeitamente composta de Isabela rachou levemente. A computação quântica era a próxima fronteira para sua empresa, a tecnologia que poderia revolucionar tudo o que faziam. Você está dizendo que era um pesquisador de computação quântica? Estou dizendo, Lucas respondeu, sua voz assumindo um tom de seu antigo professor, que talvez essa transformação não precise ser unilateral. Você quer me ensinar sobre o seu mundo? Tudo bem. Mas me deixe ensinar você sobre o meu também. Isabela estudou-o por um longo momento, seus olhos verdes impenetráveis. Finalmente ela se virou para Marcos. Deixe-nos a sós, por favor. Assim que ficaram sozinhos, ela caminhou até a janela, olhando para o horizonte de São Paulo.
Você esteve na USP, ela disse quase como uma pergunta. Quando? Até 3 anos atrás, respondeu Lucas, observando-a com cuidado. Eu liderava o projeto Coerência Quântica. Estávamos perto de um avanço na manutenção de estados quânticos em temperatura ambiente. Então, tudo desmoronou. Isabela virou-se bruscamente. O projeto Coerência era você? Entre outros, ele disse calmamente. Embora eu tenha certeza de que os artigos atuais não mencionam meu nome. A mente de Isabela estava acelerada. O projeto Coerência Quântica tinha sido revolucionário. Seu súbito encerramento, um mistério na comunidade científica. Sua empresa havia tentado adquirir a pesquisa, mas todos os registros haviam sido selados. Por que você não me contou isso ontem à noite? A risada de Lucas foi amarga. Você teria acreditado no homem debaixo da ponte se ele dissesse ser um físico quântico? Além disso, você não estava exatamente interessada nas minhas credenciais. Você estava procurando um projeto, lembra? Isabela se aproximou, olhando para ele realmente pela primeira vez. Além do terno caro e do corte de cabelo impecável, ela viu algo que havia perdido antes. A postura de alguém que já comandara respeito, que havia se movido pelo mundo com autoridade. Tudo bem, ela disse finalmente. Você quer que isso seja uma via de mão dupla? Tudo bem. Mostre-me o que você sabe. Mas lembre-se, o objetivo não mudou. Em menos de 1 mês, você precisa ser capaz de convencer o mundo de que merece estar ao meu lado. Ah, eu me lembro do acordo, respondeu Lucas, ajustando sua gravata com uma confiança renovada. Mas acho que você vai descobrir, Sra. Costa, que não sou o único que será transformado por este experimento. Como se para pontuar suas palavras, uma notificação soou no telefone de Isabela. Era uma mensagem de Camila. Ouvi dizer que você encontrou seu projeto. Mal posso esperar para ver esse fracasso espetacular se desenrolar. Isabela olhou da mensagem para Lucas, que mais uma vez examinava seu reflexo com um olhar crítico. Ela o havia escolhido pensando que ele era matéria-prima a ser moldada. Agora, ela se perguntava se havia convidado uma força para sua vida que não poderia controlar tão facilmente quanto havia planejado. Mas, por outro lado, não era exatamente isso que tornava tudo interessante? Isabela sentou-se em seu escritório particular, tentando se concentrar nos relatórios trimestrais, enquanto sua mente continuava vagando para a cena que se desenrolava na biblioteca de seu apartamento. Através do feed de segurança em um de seus monitores, ela podia ver Lucas envolvido no que parecia ser uma discussão intensa com o Dr. Fernandes, seu especialista em arte contratado. Não. Você está completamente perdendo o ponto, Lucas dizia, gesticulando para uma projeção de uma famosa pintura abstrata. Os princípios matemáticos por trás desta composição são muito mais significativos do que seu valor de mercado. O artista claramente foi influenciado pela proporção áurea, por padrões que vemos repetidos na natureza. O Dr. Fernandes, um renomado historiador da arte que regularmente assessorava colecionadores bilionários, parecia simultaneamente ofendido e fascinado. Isabela se viu alcançando o controle de áudio, aumentando o volume. O valor da arte não é determinado pela matemática, Sr. Mendes, argumentou o Dr. Fernandes. É sobre significado cultural, contexto histórico. Tudo é matemática. Lucas interrompeu sua paixão evidente. A forma como percebemos a beleza, os padrões que agradam aos nossos olhos, até mesmo os contextos históricos que você menciona, todos seguem princípios matemáticos. Aqui, deixe-me mostrar. Ele pegou um tablet, esboçando rapidamente algo que fez o Dr. Fernandes se inclinar para a frente, de repente interessado. Isabela observou surpresa com a autoridade que Lucas naturalmente comandava, sem qualquer polimento artificial que ela havia planejado ensinar a ele. Uma batida na porta do escritório quebrou sua concentração. Entre, ela chamou, rapidamente, mudando o monitor para uma planilha. Camila entrou com elegância, impecável em um terno de grife. Querida, você está ficando descuidada. Sua assistente nem tentou me impedir. Isso porque eu disse a ela para não fazer isso, Isabela respondeu.
friamente. Eu sabia que você não resistiria em vir checar seu pequeno experimento. Camila sentou-se em uma cadeira, cruzando as pernas elegantemente. Você pode me culpar? Os rumores já estão voando. Isabela Costa acolhendo um homem sem teto? As colunas de fofocas estão se divertindo. Deixe que falem, Isabela disse, embora internamente anotasse para sua equipe de relações públicas gerenciar a situação. Ah, eu pretendo deixar, Camila sorriu. Na verdade, estou contando com isso. Quanto mais público isso se tornar, mais divertido será o seu fracasso. Antes que Isabela pudesse responder, seu celular vibrou com uma mensagem do Dr. Fernandes. Precisamos conversar sobre o Sr. Mendes, imediatamente. Problemas no paraíso já? Camila perguntou, percebendo a expressão de preocupação de Isabela. Na verdade, tenho uma reunião para participar. Isabela se levantou, alisando a saia. Sinta-se à vontade para sair sozinho. Ela encontrou o Dr. Fernandes esperando na biblioteca, mas Lucas não estava à vista. Onde ele está? Ela perguntou. Se preparando para sua próxima aula, presumo, respondeu o Dr. Fernandes, parecendo um pouco abalado. Senhora Costa, precisamos discutir seu candidato. Ele não é o que eu esperava. Como assim? Ele passou 2 horas demonstrando como a arte renascentista foi influenciada por princípios matemáticos que eu nunca ouvi falar. Ele não é apenas educado, ele é brilhante e, mais importante, ele já entende algo que a maioria dos meus clientes ricos nunca compreende: a interseção entre ciência e cultura. Isabela absorveu essa informação, sua mente acelerando. Então você está dizendo que as aulas de apreciação de arte seria redundante, completou o Dr. Fernandes. O que ele precisa não é educação nesses assuntos. É simplesmente uma atualização sobre as tendências atuais e os valores de mercado. O entendimento fundamental já está lá. Isabela caminhou até a janela, processando esse desenvolvimento. Atrás dela, ouviu a porta da biblioteca se abrir e a voz de Lucas cumprimentando alguém, provavelmente seu próximo instrutor. Dr. Fernandes, ela disse finalmente, preciso que você faça algo diferente. Em vez de ensiná-lo, comece a apresentá-lo à sua rede. Donos de galerias, colecionadores, críticos, vamos ver como ele se sai em conversas reais. Tem certeza de que isso é sábio, tão cedo? Não, admitiu Isabela, mas estou começando a pensar que minha abordagem usual não vai funcionar aqui. Depois que o Dr. Fernandes saiu, Isabela permaneceu na biblioteca, ouvindo a voz de Lucas ecoar da sala ao lado. Ele agora estava aparentemente envolvido em uma discussão detalhada sobre economia internacional com seu próximo tutor. Seu telefone vibrou novamente. Outra mensagem de Camila. Acabei de ver a lista preliminar de convidados para a abertura da Galeria Oliveira na próxima semana. Você não está seriamente planejando estrear seu projeto lá, está? Isso é praticamente suicídio. Isabela sorriu, uma ideia se formando. A abertura da Galeria Oliveira era de fato um dos eventos de arte mais exclusivos da temporada. Todos os grandes nomes da cena social do Rio de Janeiro estariam lá, prontos para julgar e criticar sua escolha de companhia. Era perfeito. Ela caminhou até a porta da sala de estudos, observando enquanto Lucas explicava com maestria as falhas dos modelos atuais de criptomoedas para um professor de economia perplexo. Sua confiança não era ensaiada ou artificial, era a autoridade, natural de alguém que realmente entendia do que estava falando. Lucas, ela chamou interrompendo a lição, o que você acha de galerias de arte? Ele olhou para cima e algo em sua expressão lhe disse que ele sabia exatamente o que ela estava planejando. Acho que depende se você quer que eu discuta a arte ou seus fundamentos matemáticos. Ambos, ela respondeu. Na próxima semana vamos chocar algumas pessoas. Enquanto caminhava de volta ao seu escritório, Isabela percebeu que, pela primeira vez, desde que esse desafio começou, ela não estava pensando em vencer ou perder. Ela estava genuinamente curiosa para saber o que aconteceria quando apresentasse Lucas Mendes, brilhante, direto e completamente autêntico, ao seu mundo cuidadosamente curado. A transformação que ela havia planejado estava tomando um rumo inesperado.
e ela não tinha mais certeza de quem estava transformando quem. A Galeria Oliveira brilhava como uma caixa de joias, sua fachada de vidro moderna refletindo o pôr do sol. Fotógrafos se alinhavam na entrada, suas câmeras prontas para capturar a elite do Rio de Janeiro, enquanto chegavam para a abertura da exposição mais esperada da temporada. O Bentley de Isabela parou na calçada e os flashes começaram a disparar imediatamente. "Pronto?" ela perguntou a Lucas, estudando seu perfil na luz que diminuía. Ele ajustou seu terno azul meia-noite da Tom Ford, uma das escolhas de Marcos, e deu a ela um olhar que continha partes iguais de diversão e determinação. "Para ser exibido como sua mais nova aquisição, tão pronto quanto posso estar." "Apenas lembre-se." "Sim, sim," ele interrompeu com um leve sorriso. "Encante-os com conhecimento, não com confronto. Embora eu ainda ache que o seu mundo poderia usar um pouco de confronto." Antes que Isabela pudesse responder, a porta do carro se abriu. Os flashes das câmeras se intensificaram quando ela surgiu, deslumbrante em um vestido preto da Valentino. Lucas seguiu, e ela ouviu o leve murmúrio que se espalhou pela imprensa reunida. Eles estavam esperando seu tipo usual, um CEO talvez, ou um banqueiro distinto de cabelos grisalhos. Em vez disso, havia alguém que eles não reconheciam, alguém novo, alguém diferente. Isabela observou com apreciação silenciosa, enquanto Lucas oferecia o braço com timing perfeito, uma das poucas lições de etiqueta às quais ele realmente prestou atenção. Eles caminharam pela linha de fotógrafos com facilidade praticada, embora ela notasse que seu maxilar se tensionava levemente com o bombardeio interminável de flashes. Dentro, a galeria já estava cheia da elite social do Rio de Janeiro. Isabela sentiu o peso de centenas de olhos sobre eles ao fazerem sua entrada. Ela reconheceu a dança familiar dos ricos e poderosos, o posicionamento sutil, os olhares calculados, a manutenção cuidadosa da hierarquia social. "Isabela, querida!" Uma voz cortou a multidão e a própria Beatriz Oliveira se aproximou, dando beijinhos no ar nas bochechas de Isabela. "Estamos tão honrados por você ter vindo." Seus olhos deslizaram para Lucas com uma curiosidade mal disfarçada. "E quem é este?" "Beatriz, permita-me apresentar o Dr. Lucas Mendes," Isabela disse suavemente, observando as sobrancelhas perfeitamente cuidadas de Beatriz se levantarem ao ouvir o título. "Ele tem me consultado sobre alguns desenvolvimentos emocionantes na computação quântica." Lucas deu um passo à frente com exatamente a quantidade certa de confiança, não muito ansioso, nem muito reservado. "Sr. Oliveira, sua curadoria da arte minimalista do século XX é incomparável. Eu particularmente admiro sua justaposição da precisão matemática de Mondrian com a profundidade emocional de Rothko." A expressão de Beatriz mudou de interesse, te educado para engajamento genuíno. "Você conhece minha coleção?" "Acho fascinante a relação entre matemática e arte," respondeu Lucas em seguida, mergulhando em uma análise que fez Beatriz inclinar-se para a frente, totalmente atenta. Isabela aproveitou a oportunidade para observar a sala. Ela notou Camila comandando a atenção perto de uma enorme tela abstrata, claramente esperando o momento perfeito para fazer sua jogada. Outros rostos familiares observavam com diferentes graus de sutileza. CEOs, membros do conselho, escaladores sociais, todos tentando descobrir exatamente quem era Lucas e o que sua aparição significava. "Isabela," uma voz grave interrompeu suas observações. Ricardo Silva, presidente do Conselho de Administração, apareceu ao seu lado. "Escolha interessante de companhia esta noite." Ela manteve o olhar firme. "Não é? As percepções do Dr. Mendes sobre computação quântica podem revolucionar nossa divisão de IA." "Dr. Mendes." Os olhos de Ricardo se estreitaram. "Não me lembro de ver o nome dele em nenhum de nossos relatórios de pesquisa." "Você verá," respondeu Isabela, com neutralidade cuidadosa. "Em breve." Antes que Ricardo pudesse investigar, mais uma comoção perto de uma das instalações principais chamou a atenção de todos. Um grupo se reuniu ao redor de Lucas, que estava usando seu telefone para projetar algo na parede em branco ao lado de uma peça particularmente valiosa.
Se você observar a progressão geométrica nesta peça, ele estava dizendo, manipulando a projeção para sobrepor padrões matemáticos à obra de arte, verá que ela segue os mesmos princípios que encontramos nas teorias de campo quântico. O artista pode não ter sabido conscientemente, mas estava tocando em padrões fundamentais do universo. A multidão estava hipnotizada. Até o artista, uma figura famosamente reclusa, que raramente comparecia a inaugurações, havia saído de seu canto para se juntar à discussão. Isabela observou enquanto Lucas fazia a ponte entre arte e ciência, tornando teorias complexas acessíveis e, ao mesmo tempo, elevando a obra de arte a novos níveis de apreciação. Ora, a voz de Camila sussurrou por trás dela. Ele se arruma melhor do que o esperado. Embora eu tenha que me perguntar, você sabia sobre o histórico dele quando o pegou da rua? Ou foi apenas um golpe de sorte? Isabela virou-se para enfrentar sua rival. Você realmente acha que eu deixaria algo ao acaso? Os olhos de Camila brilharam. Não, esse não é o seu estilo, não é? Sempre no controle. Mas me diga, Isabela, o que acontece quando o seu controle perfeito começa a escorregar? Ela acenou em direção a Lucas, que agora estava envolvido em um debate animado sobre consciência e criatividade com um grupo de frequentadores da Galeria Fascinados. Ele não está seguindo o seu roteiro, está? Talvez eu não esteja tão interessada em roteiros quanto você pensa, respondeu Isabela com frieza. Ou talvez, Camila rebateu, você esteja perdendo o controle do seu pequeno experimento. Tome cuidado, Isabela. Às vezes, nossos projetos têm um jeito de se tornarem inesperadamente reais. Como se fosse combinado, a voz de Lucas subiu um pouco acima do ruído ambiente da galeria. O problema com o mercado de arte moderna não é a arte, é a inflação artificial de valor baseada em nada mais do que consenso social e manipulação. É a economia quântica no seu mais absurdo. Isabela viu o sorriso de Beatriz Oliveira congelar, notou as sobrancelhas de Ricardo Silva se erguerem e observou como ondas de desconforto e intriga se espalharam entre os convidados reunidos. Isso não fazia parte do plano. Não era o roteiro cuidadoso que ela havia preparado. Era Lucas Mendes, brilhante e sem filtros, desafiando os próprios fundamentos do mundo deles. E a parte mais estranha? Isabela se viu lutando para conter um sorriso. Com licença, ela disse a Camila, já se movendo em direção à multidão que se formava ao redor de Lucas. Acho que meu acompanhante está prestes a começar uma revolução na teoria da arte. A risada de Camila a seguiu. Ah, querida, ele está começando muito mais do que isso. A questão é, você está pronta para isso? A volta para a casa da galeria foi silenciosa, as luzes da cidade criando padrões mutáveis em seus rostos. Isabela sentou-se com postura impecável, rolando a enxurrada de mensagens em seu telefone. Lucas observou as ruas passarem, seu reflexo na janela pensativo e indecifrável. O presidente do seu conselho ligou 3 vezes. Isabela finalmente disse sem tirar os olhos da tela. Beatriz Oliveira 2 vezes. E o crítico de arte do Times quer uma entrevista exclusiva com você. Lucas se virou da janela. Você está brava com o que aconteceu? Deveria estar. Os dedos de Isabela pararam de se mover no telefone. Você desafiou todas as convenções do mercado de arte na frente das pessoas que lucram com essas convenções. Você transformou uma abertura de galeria educada em um debate filosófico sobre valor e autenticidade. Você fez eles pensarem, Lucas completou. Quando foi a última vez que alguém naquela sala teve que realmente pensar sobre por que acredita no que acredita? Isabela finalmente olhou para ele. Realmente olhou para ele. A transformação da semana passada era notável. O terno caro, a aparência polida, a postura confiante. Mas o que mais a impressionou foi o que não havia mudado. Aquela intensidade implacável. A mente brilhante que se recusava a ser contida por convenções sociais. Você deveria estar aprendendo sobre o nosso mundo, ela disse, mas não havia verdadeira repreensão em sua voz. Talvez o seu mundo precise aprender algo também. Lucas se virou para encará-la completamente.
Você criou esse sistema perfeito, Isabela. Esse ecossistema cuidadosamente equilibrado de poder e influência. Mas para que serve tudo isso? O que você está realmente construindo? Eu construo coisas que mudam o mundo, ela respondeu automaticamente. Não. Lucas inclinou-se levemente para a frente. Você constrói coisas que geram dinheiro. Há uma diferença. O carro parou em frente ao prédio de Isabela, mas nenhum dos dois fez menção de sair. O motorista, sentindo a tensão, permaneceu em silêncio no banco da frente. Quando eu estava na USP, Lucas continuou, sua voz mais suave agora, eu estava trabalhando em algo que poderia ter revolucionado a computação quântica. Não por lucro, não por poder, mas porque isso teria avançado o conhecimento humano. Teria aberto portas que nem sabíamos que existiam. O que aconteceu? Isabela perguntou, embora parte dela já suspeitasse da resposta. Interesses corporativos. Aconteceram. Alguém decidiu que a pesquisa era valiosa demais para permanecer no domínio público. Patentes foram registradas, ameaças legais foram feitas. E quando eu me recusei a colaborar, ele deixou a frase incompleta, olhando novamente pela janela. Isabela sentiu algo mudar dentro dela, uma rachadura na fachada perfeita que ela mantinha há tanto tempo. As patentes, ela disse lentamente. Elas foram registradas pela subsidiária da Tecnova, não foram? O silêncio de Lucas foi resposta suficiente. A mente de Isabela acelerou. 3 anos atrás, ela estava focada em expandir o portfólio de patentes da Tecnova, adquirindo qualquer pesquisa promissora que pudesse dar a eles uma vantagem. Ela nem teria visto os detalhes dessa aquisição específica. Teria sido tratada por sua equipe jurídica, apenas mais um ativo a ser garantido. Eu não sabia, ela disse baixinho. Claro que não sabia. É assim que o sistema funciona, não é? Camadas de separação entre as decisões e suas consequências. Mãos limpas, negação plausível. A amargura na voz dele a fez estremecer. Mas havia algo mais ali também. Um desafio, um convite para ver as coisas de forma diferente. Mostre-me, ela se surpreendeu, dizendo. O quê? Mostre-me sua pesquisa. O que você estava trabalhando? Por que isso importava? Lucas estudou o rosto dela, procurando por qualquer sinal de manipulação ou agenda oculta. O que quer que ele tenha visto deve tê-lo satisfeito, porque ele acenou lentamente. Vou precisar de acesso a um laboratório adequado, ele disse, e minhas antigas anotações, assumindo que sua empresa não as enterrou muito fundo em seus arquivos. Isabela já estava digitando em seu telefone. Vou ter tudo organizado até de manhã. Minha instalação de pesquisa privada no prédio é sua. Assim simplesmente? Assim simplesmente. Eles ficaram em silêncio por mais um momento, o peso do que haviam acabado de concordar pairando entre eles. Finalmente, Lucas falou novamente. Você sabe que isso não faz parte do seu plano de transformação. Isso não é mais sobre me fazer caber no seu mundo. Isabela colocou o telefone de lado e encontrou o olhar dele. Não, ela concordou. Acho que está se tornando algo completamente diferente. Quando finalmente saíram do carro, Isabela capturou o reflexo deles nas portas de vidro do prédio, a CEO bilionária e o cientista brilhante que ela havia encontrado debaixo de uma ponte. Mas as linhas entre professor e aluno, benfeitor e projeto, estavam se desfazendo. Algo novo estava tomando forma, algo que nenhum dos dois havia planejado. E em algum lugar da cidade, Camila provavelmente estava celebrando o que ela via como o desmoronamento do plano perfeito de Isabela. Ela não tinha como saber que, às vezes, as transformações mais poderosas vêm de abrir mão do controle completamente. A instalação de pesquisa privada de Isabela ocupava todo o 48º andar do seu prédio. Geralmente impecável e silenciosa. Agora vibrava com energia enquanto Lucas percorria o espaço, trazendo equipamentos adormecidos de volta à vida. Seus dedos dançavam sobre os teclados, seus olhos brilhando com um tipo de empolgação que não poderia ser fingida. O sistema de arquivamento da sua empresa é impressionante, ele disse, sem tirar os olhos da tela. Embora eu não esteja surpreso que tenham enterrado minha pesquisa sob camadas de classificação.
Isabela o observou trabalhar, impressionada com a naturalidade com que ele comandava o espaço. Nada restava do homem que ela havia encontrado debaixo da ponte. Em seu elemento, Lucas Mendes era uma força da natureza. Consegui! Ele exclamou de repente, e a tela principal de holograma se iluminou com equações e diagramas complexos. 3 anos de trabalho bem aqui. Eles não conseguiram apagar completamente. Muitos sistemas interconectados teriam notado. Isabela se aproximou da tela, tentando entender os padrões giratórios e as fórmulas matemáticas. Explique para mim, ela disse, não a versão resumida para a empresa. Mostre-me o que fez isso valer tudo pelo que você passou. Lucas fez uma pausa, virando-se para olhar para ela. Algo em seu tom deve tê-lo convencido de sua sinceridade, porque seu rosto se suavizou com a mesma paixão que ela havia visto na galeria. Computadores quânticos tradicionais são como tentar reger uma orquestra em um furacão. Ele começou, manipulando a tela. Os estados quânticos são incrivelmente frágeis, exigindo condições extremas para manter a coerência. O que descobrimos foi mais como encontrar uma maneira de fazer a música fazer parte da tempestade. A tela mudou, mostrando uma simulação de partículas quânticas dançando em padrões complexos. Desenvolvemos uma maneira de manter a coerência quântica em temperatura ambiente, abraçando a interação ambiental em vez de combatê-la. É contraintuitivo, como aprender a surfar em vez de tentar parar as ondas. Isabela deu um passo à frente, fascinada, apesar de si mesma. E isso tornaria a computação quântica prática, acessível? Mais do que isso, a voz de Lucas ficou mais animada. Isso a democratizaria. Imagine o poder da computação quântica em cada hospital, cada laboratório de pesquisa, cada universidade. Problemas que levariam séculos para serem resolvidos por computadores clássicos poderiam ser enfrentados em horas. As implicações para o mercado seriam enormes, Isabela ponderou. Esse é exatamente o tipo de pensamento que... Lucas parou, passando a mão pelos cabelos com frustração. Desculpe, às vezes esqueço com quem estou falando. Não, Isabela disse calmamente. Por favor, continue. Que tipo de pensamento? Lucas virou-se completamente para encará-la. O tipo de pensamento que coloca o lucro acima do potencial. Você sabe o que sua empresa planejava fazer com essa pesquisa? Eles queriam patentear, empacotar, controlar o acesso. Eles teriam transformado uma descoberta que poderia ajudar a resolver mudanças climáticas, doenças, fome, em um produto de luxo para o maior licitante. Isabela sentiu uma resposta defensiva familiar surgir, mas algo a fez hesitar. Ela olhou ao redor do laboratório impecável, pensando em todas as outras pesquisas que sua empresa havia adquirido e comercializado ao longo dos anos. O que você teria feito com isso? Ela perguntou em vez disso. Publicaria. Tornaria os princípios básicos de código aberto, enquanto desenvolvia aplicações práticas, em parceria com instituições públicas. Seus olhos assumiram um olhar distante. Estávamos tão perto. Mais 6 meses de testes e... Então, vamos fazer isso, Lucas piscou. O quê? Isabela se moveu para o console central, seus dedos voando sobre as teclas. Sua pesquisa foi adquirida por uma subsidiária da Tecnova, enterrada em nossos arquivos. Como CEO, tenho autoridade para realocar recursos. Isabela, Lucas disse com cuidado, o que você está sugerindo? Estou sugerindo que completemos sua pesquisa, aqui e agora. Você disse 6 meses. Vamos fazer isso em 3 semanas. Isso é impossível. Mesmo com essas instalações, você terá recursos ilimitados. O que você precisar. E ela fez uma pausa, com um leve sorriso nos lábios. Vamos publicar os resultados abertamente, em seu nome. Lucas olhou para ela, buscando qualquer sinal de manipulação ou agenda oculta. Seu conselho nunca permitiria isso. Os acionistas, deixe que eu me preocupo com eles. Os olhos verdes de Isabela brilhavam com um novo tipo de energia. Você queria me mostrar o que realmente importa? Mostre-me. Prove que há mais na vida do que avaliações de mercado e hierarquias sociais. Isso não faz parte do seu plano de transformação, Lucas apontou, ecoando a conversa que tiveram no carro. Não,
Isabela concordou. Isso é sobre um tipo completamente diferente de transformação. Por um longo momento, eles se olharam através do laboratório, a tela holográfica projetando padrões etéreos em seus rostos. Então Lucas sorriu. Não seu sorriso habitual, cauteloso, mas algo genuíno e radiante. Vamos precisar modificar os sensores de campo quântico, ele disse, voltando-se para o equipamento. E o sistema de monitoramento de coerência precisará de uma revisão completa. Isabela já estava pegando o telefone. Vou providenciar tudo o que você precisar em algumas horas. Enquanto trabalhavam até tarde da noite, Isabela se viu observando Lucas em seu elemento. Brilhante, apaixonado, completamente genuíno. Ele se movia pela complexa teoria quântica com a mesma facilidade com que ela navegava pelas salas de reuniões corporativas, mas havia algo diferente em sua confiança. Não era construída sobre poder ou controle, mas sobre a pura alegria da descoberta. Por volta da meia-noite, enquanto estavam profundamente envolvidos em uma discussão sobre entrelaçamento quântico, o telefone de Isabela vibrou. Era Camila. Ouvi dizer que seu projeto causou um rebuliço na galeria. Já está perdendo o controle, querida? Isabela olhou para a mensagem, depois para Lucas, que estava animadamente explicando um avanço na manutenção da coerência. Ela pensou sobre controle, sobre transformação, sobre o que realmente importava no grande esquema das coisas. Ela apagou a mensagem sem responder. Em apenas uma semana, Lucas Mendes havia passado de um projeto a ser gerenciado para algo completamente diferente. Um catalisador para uma mudança que ela não sabia que precisava. E enquanto o observava trabalhar, Isabela percebeu que a verdadeira transformação que estava ocorrendo não era a que ela havia planejado. A reunião de emergência do conselho foi marcada para as 7 da manhã. Mas Isabela já estava acordada há horas, revisando os dados dos testes de coerência quântica da noite. Ela sentou-se à cabeceira da mesa de conferências em sua suíte executiva, encarando os rostos preocupados dos membros do conselho. Alguns presentes, outros nas enormes telas que revestiam as paredes. Isso é sem precedentes, Ricardo Silva estava dizendo, sua calma habitual mostrando sinais de preocupação genuína. Tornar nossa pesquisa proprietária pública? Colaborar com um cientista deslocado sobre quem não sabemos nada? Isabela, no que você está pensando? Estou pensando no futuro, Isabela respondeu, sua voz firme. Sobre inovação que poderia mudar o mundo. O mundo não paga dividendos, outro membro do conselho interrompeu. Nossos acionistas investiram em uma empresa que promete liderar o futuro da tecnologia. Isabela interrompeu. É exatamente isso que estamos fazendo. Entregando nossa vantagem competitiva de bandeja? A voz de Ricardo subiu levemente. Essa pesquisa em computação quântica pode valer bilhões se for monetizada corretamente. Em vez disso, você quer torná-la de código aberto? Isabela se levantou, alisando sua blusa de seda com uma calma praticada. Puxe os dados da simulação, dos testes de ontem à noite. As telas se encheram de gráficos e tabelas complexas. O que vocês estão vendo é a prova de que a abordagem do Dr. Mendes para a coerência quântica funciona. Não na teoria, não em condições controladas de laboratório, mas em aplicações práticas, em temperatura ambiente. Vocês entendem o que isso significa? Isso significa que temos uma patente valiosa para proteger. Alguém murmurou. Não. A voz de Isabela cortou o ar como aço. Significa que temos a chance de fazer parte de algo revolucionário, de ser lembrados não apenas por nossas margens de lucro, mas por ajudar a resolver alguns dos maiores desafios da humanidade. Desde quando você se importa com... Ricardo se interrompeu, mas a implicação pairou no ar. Desde que me lembrei porque comecei esta empresa em primeiro lugar, Isabela respondeu calmamente. Não para construir uma fortuna, mas para construir um futuro melhor. O silêncio que se seguiu foi pesado de tensão. Isabela podia ver os cálculos acontecendo por trás dos olhos de cada membro do conselho, pesando lucro contra potencial, segurança contra inovação. Seu telefone vibrou discretamente. Uma mensagem de Lucas.
Descoberta na estabilidade do campo de coerência. Você precisa ver isso. Senhoras e senhores, Isabela se dirigiu ao conselho. Vocês têm uma escolha a fazer. Podem fazer parte de uma transformação que definirá o próximo século de avanço tecnológico. Ou podem se apegar a modelos antigos de lucro e controle. Eu já fiz minha escolha. Ela se virou para sair, mas parou na porta. Ah, e Ricardo, verifique seu e-mail. O Dr. Mendes acabou de resolver o problema de estabilidade que atrasava nossa divisão de IA nos últimos 2 anos. Considere isso uma prévia do que é possível quando pensamos além do lucro. No elevador a caminho do laboratório, Isabela finalmente soltou o ar que nem sabia que estava segurando. A reunião do conselho havia sido apenas a primeira batalha. Ainda haveria acionistas para convencer, concorrentes para gerenciar e infinitas perguntas sobre sua mudança repentina de direção. As portas do elevador se abriram, revelando Lucas praticamente pulando de empolgação. Você não vai acreditar no que conseguimos. Ele parou, percebendo sua expressão. A reunião do conselho não foi bem? Na verdade, Isabela sorriu, foi exatamente como eu esperava. Mudança nunca é confortável para quem lucra com o status quo. O entusiasmo de Lucas diminuiu levemente. Isabela, se isso está causando muitos problemas, pare! Ela ergueu uma mão. Mostre-me o que você descobriu. Seu rosto se iluminou, novamente enquanto ele a conduzia ao console principal. Conseguimos estabilizar a coerência quântica em um ambiente não controlado. As implicações são impressionantes. Aqui, olhe para isso. Enquanto o observava explicar o avanço, Isabela sentiu algo mudar dentro dela. Uma semana atrás, ela estava focada em transformar esse homem brilhante e apaixonado em alguém que pudesse se encaixar em seu mundo. Agora, ela percebia que ele estava transformando o mundo dela. Seu telefone vibrou novamente. Camila, é claro. Ouvi rumores sobre problemas na sala de reuniões. Pronta para admitir a derrota? Isabela sorriu, pensando em derrota e vitória, em transformação e verdade. Ela digitou uma resposta simples. Venha ao laboratório. Há algo que você precisa ver. Porque às vezes a melhor maneira de vencer não é jogar pelas regras antigas, mas mudar o jogo completamente. E enquanto observava os olhos de Lucas brilharem com a pura alegria da descoberta, Isabela sabia que o que quer que acontecesse, a seguir, com a diretoria, com o desafio de Camila, com o casamento iminente, nada seria mais o mesmo. A verdadeira pergunta era, ela estava pronta para esse tipo de transformação? Os saltos altos de Camila Almeida ecoaram pelo laboratório impecável, enquanto ela seguia Isabela, passando por fileiras de equipamentos avançados. Sua mão perfeitamente manicurada deslizou ao longo de um console elegante. Sua expressão, uma mistura de curiosidade e desdém mal disfarçado. Então é aqui que você estava escondendo seu projeto, ela comentou, observando a configuração sofisticada. Embora eu deva dizer, querida, isso não é exatamente o clipe de transformação que eu esperava. A vida raramente segue nossas expectativas, Isabela respondeu suavemente, conduzindo sua rival mais fundo no laboratório. Às vezes, ela oferece algo melhor. Eles viraram uma esquina e encontraram Lucas imerso em seu trabalho, cercado por displays holográficos mostrando cálculos quânticos complexos. Ele não percebeu imediatamente a presença deles, muito absorvido em ajustar variáveis em uma simulação que enchia o ar com partículas de luz dançantes. O sorriso cuidadosamente elaborado de Camila vacilou levemente. Ora, ele certamente parece à vontade aqui. Dr. Mendes, Isabela chamou, fazendo Lucas olhar para cima. Temos uma visita. Os olhos de Lucas piscaram entre as duas mulheres e a compreensão surgiu em seu rosto. Ah, senhora Almeida, a arquiteta desse pequeno experimento. Sua voz carregava uma ponta que fez o sorriso de Camila se apertar ainda mais. Prefiro pensar nisso como uma aposta amigável, Camila respondeu suavemente. Embora eu deva admitir, isso não é exatamente o que eu tinha em mente quando desafiei Isabela a transformar alguém. Não, Lucas disse, endireitando-se. Você
Esperava que ela criasse outro fantoche para o seu circo social. Alguém de quem todos vocês pudessem rir pelas costas enquanto fingiam apreciar o gesto humanitário de Isabela. A compostura de Camila rachou levemente. Como você ousa? O avanço na coerência quântica, Isabela interrompeu puxando dados na tela principal. Mostre a ela, Lucas. Ele acenou, mudando a exibição para mostrar seus últimos resultados. O que você está vendo é o futuro da computação. Estados quânticos estáveis em temperatura ambiente, tornando a computação quântica viável para aplicações do mundo real. E por que exatamente eu deveria me importar com essa tal de quântica? Camila perguntou, embora seus olhos traíssem um lampejo de interesse. Porque Isabela deu um passo à frente. Essa tecnologia poderia revolucionar tudo, desde pesquisas médicas até soluções para mudanças climáticas. E em vez de mantê-la trancada para lucro, estamos tornando-a de código aberto. A risada de Camila foi cortante. Ah, querida, é isso que ele fez com você? A grande Isabela Costa, doando bilhões em lucro potencial. Seus acionistas devem estar encantados. Algumas coisas valem mais do que dinheiro, Isabela respondeu calmamente. Ouça a si mesma. A compostura de Camila finalmente quebrou. Esse não era o acordo. Você deveria provar seu poder transformando ele em um de nós. Em vez disso, ele está transformando você em... O quê? Algum tipo de filantropa corporativa? Não. Lucas interveio, movendo-se para ficar ao lado de Isabela. Ela está se lembrando de quem era antes de pessoas como você convencerem-na de que o poder só vem do controle. Os olhos de Camila se estreitaram. Pessoas como eu? Eu conheço Isabela desde que éramos crianças. Eu sei exatamente quem ela é. Uma perfeccionista que precisa controlar tudo e todos ao seu redor. Essa pequena performance não muda isso. Você está certa, Isabela disse, surpreendendo a ambos. Eu sou uma perfeccionista, eu gosto de controle, mas estou começando a perceber que a verdadeira perfeição não é sobre controlar tudo. É sobre saber quando soltar. Que inspirador. A voz de Camila estava carregada de sarcasmo. Mas não se esqueça do nosso acordo. Você tem uma semana restante para apresentar um homem transformado digno do seu status social. E enquanto o pequeno projeto científico dele pode ser fascinante, eu não vejo ninguém que poderia possivelmente... Na verdade, Lucas interrompeu, puxando outra exibição. Eu estava querendo discutir algo com vocês duas. A tela se encheu com dados financeiros de aparência familiar. Enquanto acessava os arquivos da empresa para minha pesquisa, me deparei com algumas transações interessantes entre subsidiárias da Tecnova Soluções e a Almeida Imóveis. O rosto de Camila ficou pálido. O que você está insinuando? 3 anos atrás, quando minha pesquisa foi interrompida, certas propriedades mudaram de mãos por preços suspeitamente baixos. Propriedades que, de repente, triplicaram de valor após receberem inquilinos inesperados da indústria de tecnologia. A mente de Isabela acelerou, conectando pontos que ela deveria ter visto anos atrás. As empresas de fachada que adquiriram minha pesquisa, elas estavam trabalhando com você? Camila, a voz de Isabela tinha um tom de advertência. Pense muito bem no que você está sugerindo. Já pensei, Lucas disse calmamente. Por 3 anos, não pensei em mais nada. Em como o trabalho da minha vida foi roubado, em como perdi tudo. Mas sabe o que é interessante? Seguir o rastro do dinheiro não me levou a Isabela. Levou a você. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A fachada perfeita de Camila rachou completamente, revelando algo feio por baixo. Você não tem provas? Na verdade, Isabela se moveu para outro console, seus dedos voando sobre o teclado. Nós temos, e está sendo enviado para a CVM neste exato momento. A risada de Camila tinha um toque de histeria. Você não ousaria. Pense no escândalo, no dano à sua reputação. Minha reputação? Isabela deu um passo mais perto de sua velha amiga, sua voz suave, mas cortante. Minha reputação foi construída sobre inovação e excelência, não manipulação e roubo. Prefiro ser conhecida por fazer o que é certo do que por manter uma imagem que você ajudou a criar. Os olhos de Camila se moveram entre eles, calculando.
Finalmente, seus ombros se curvaram levemente. O que vocês querem? Sua retirada do desafio, Isabela disse firmemente, e sua renúncia de qualquer cargo que possa influenciar a aquisição de pesquisa técnica. Só isso? A surpresa de Camila era genuína. Nenhuma exposição pública, nenhuma vingança. Diferente de você, Lucas respondeu. Estamos mais interessados em construir coisas do que em destruir pessoas. Camila os encarou por um longo momento, algo como uma emoção genuína brilhando em seu rosto. Vocês realmente mudaram, ela disse finalmente para Isabela. Ambos mudaram. Enquanto os saltos de Camila ecoavam pelo corredor, Isabela se virou para Lucas. Você teve essa prova o tempo todo, não foi? Desde antes de eu te encontrar debaixo daquela ponte? O sorriso dele era ao mesmo tempo triste e triunfante. Eu precisava entender quem era realmente o responsável e precisava saber se você fazia parte disso ou era apenas mais um peão no jogo de alguém. E agora? Agora, ele disse estendendo a mão para ela. Acho que ambos sabemos exatamente onde estamos. Isabela olhou para os dedos entrelaçados, pensando em transformação e verdade, em controle e desapego. O desafio que havia começado tudo isso parecia trivial agora, comparado ao que eles realmente haviam descoberto. Ainda temos um casamento para planejar, ela lembrou suavemente. Sim, ele concordou, voltando-se para os displays quânticos. Mas primeiro, vamos mudar o mundo. A notícia da repentina licença sabática de Camila Almeida, do conselho de sua empresa, causou ondas nos círculos sociais do Rio de Janeiro. A especulação correu solta. De estresse a escândalo, tudo foi sugerido. Mas o nome de Isabela permaneceu notavelmente ausente dos rumores. Ela tinha outros assuntos para cuidar. A sala de reuniões da Tecnova, outrora um campo de batalha, de políticas corporativas, havia se transformado em algo semelhante a um simpósio científico. Lucas estava diante dos membros do conselho e acionistas reunidos, explicando as implicações do avanço na coerência quântica com a mesma paixão que demonstrava no laboratório. Ao tornar essa tecnologia de código aberto, ele dizia, posicionamos a Tecnova não apenas como líder de mercado, mas como pioneira em inovação colaborativa. Os aplicativos que estamos desenvolvendo internamente ainda gerarão receita substancial, mas a comunidade científica mais ampla ajudará a avançar a tecnologia de maneiras que não poderíamos alcançar sozinhos. Isabela observava de seu lugar à cabeceira da mesa, notando as expressões mutantes nos rostos ao seu redor. O ceticismo inicial estava dando lugar a algo mais: empolgação, possibilidade, esperança. Doutor Mendes, Ricardo Silva falou, sua hostilidade anterior substituída por um respeito relutante, sua proposta desafia tudo o que pensávamos saber sobre pesquisa e desenvolvimento corporativo. Mas tenho que admitir, os benefícios potenciais são convincentes. Assim como as implicações de RP, acrescentou Ana Santos, chefe de marketing. Ser vista como a empresa que democratizou a computação quântica, esse é o tipo de reputação que dinheiro não pode comprar. Isabela se levantou, atraindo todos os olhares para ela. 3 semanas atrás, tomei uma decisão que muitos de vocês questionaram. Escolhi confiar em algo maior do que nossas métricas usuais de sucesso. Hoje, estou pedindo que vocês façam a mesma escolha. A votação que se seguiu foi unânime, uma primeira vez na história da Tecnova. Enquanto os membros do conselho saíam, muitos pararam para apertar a mão de Lucas ou oferecer parabéns. Isabela notou que nenhum deles mencionou suas circunstâncias passadas ou questionou sua presença. Ele havia conquistado o respeito deles não por meio de qualquer transformação artificial, mas pela pura força de sua genialidade e integridade. Mais tarde naquela noite, eles ficaram juntos na varanda do apartamento de Isabela, observando o pôr do sol pintar o horizonte da cidade em tons de ouro e roxo. Lucas havia afrouxado a gravata. Alguns hábitos de informalidade permaneciam, mas de resto, parecia completamente o cientista distinto que sempre foi. Um tostão pelos seus pensamentos? Isabela perguntou, notando sua expressão contemplativa. Eu estava pensando naquela noite debaixo da ponte, ele respondeu.
sobre como você apareceu com seu visual perfeito e sua vida perfeita, oferecendo-se para me transformar. Não foi meu melhor momento, Isabela admitiu com um pequeno sorriso. Não? Lucas virou-se para encará-la. Isso nos trouxe até aqui, não foi? Embora eu não acho que nenhum de nós esperava esse tipo de transformação. Isabela pensou na mulher que ela era apenas algumas semanas atrás, tão certa de seu poder, tão convencida de que o controle era a chave para o sucesso. Eu pensei que ia mudar sua vida, ela disse suavemente. Em vez disso, você mudou a minha. Nós mudamos um ao outro, Lucas corrigiu, estendendo a mão para a dela. Você me devolveu minha voz quando o mundo me silenciou. Você só não esperava que eu a usasse para desafiar sua visão de mundo. Desafiar? Você a virou de cabeça para baixo. O riso de Isabela não tinha amargura, apenas admiração. Tudo o que eu pensava que sabia sobre sucesso, sobre poder, sobre o que importa, você me fez questionar tudo. E agora? Agora, Isabela apertou a mão dele. Acho que finalmente entendo como é o verdadeiro sucesso. Não é sobre controlar tudo, é sobre ter a coragem de soltar e confiar em algo maior que você. Lucas a puxou para mais perto, sua expressão séria. Falando em soltar, o desafio acabou. Camila se foi. Nós não precisamos seguir com o casamento se você não quiser. Isabela sentiu o coração acelerar. Você está tentando recuar. Dr. Mendes? Na verdade, ele sorriu aquele sorriso brilhante e genuíno que primeiro chamou sua atenção. Estou tentando te dar uma saída. Os termos do seu acordo com Camila são nulos. Você está livre para... Ela o silenciou com um beijo, surpreendendo a ambos com sua espontaneidade. Quando finalmente se separaram, a compostura perfeita de Isabela estava levemente abalada, mas seus olhos estavam claros e certos. O acordo nunca foi sobre o casamento, ela disse suavemente. Foi sobre transformação. E acho que ambos fomos transformados muito além do que Camila poderia ter imaginado. Isso é um sim, isso é um eu não me importo mais com acordos ou desafios, Isabela respondeu. Eu me importo em mudar o mundo com você, em construir algo real não apenas lucrativo, em continuar essa transformação que começamos. As luzes da cidade começaram a cintilar abaixo deles, uma constelação de ambição e sonhos humanos. No bolso de Victoria, o celular vibrou com mensagens de membros do conselho, repórteres e contatos sociais, todos querendo saber mais sobre a nova direção revolucionária da Tecnova. Mas, por enquanto, ela os deixou esperando. Passara a vida inteira controlando cada momento, planejando cada movimento. Hoje à noite, ela simplesmente queria ficar ali, ao lado do homem brilhante que entrara em sua vida com um livro de física quântica e a determinação de mudar tudo. Então, Lucas disse finalmente, vamos começar a planejar um casamento que seja realmente sobre nós e não sobre provar algo para os outros. Victoria pensou em todos os casamentos da alta sociedade que havia frequentado, exibições perfeitamente orquestradas de riqueza e status. Na verdade, ela sorriu. Tenho algumas ideias para transformar essa tradição também. O riso deles ecoou pela cidade, carregando a promessa de mudança, de autenticidade, de um futuro que nenhum dos dois poderia ter imaginado algumas semanas atrás. Às vezes, Victoria percebeu. As maiores transformações acontecem quando você para de tentar controlá-las e simplesmente deixa que se desdobrem. O rosto da planejadora de casamentos era um estudo em horror mal disfarçado, enquanto Victoria descrevia sua visão para a cerimônia. Ana Santos, a principal coordenadora de eventos de São Paulo, havia organizado inúmeros casamentos de elite, mas nada parecido com isso. Deixe-me ver se entendi, Ana disse com cuidado, seu tablet tremendo levemente em suas mãos impecavelmente cuidadas. Vocês querem realizar a cerimônia no Museu de Ciências de São Paulo, Victoria confirmou, passando por plantas baixas em seu tablet. No espaço da exposição de física quântica, com displays interativos sobre nossa descoberta espalhados por todo o local, Lucas acrescentou, de sua posição perto da janela, onde ajustava cálculos em uma tela holográfica. Queremos que seja educativo, além de celebrativo. As sobrancelhas perfeitas de Ana se franziram.
Mas e o Plaza? Tínhamos reservado e todas as revistas da alta sociedade estavam esperando. É exatamente por isso que estamos mudando. Victoria interrompeu gentilmente. Isso não é mais sobre atender expectativas, é sobre criar algo significativo. A planejadora de casamentos olhou entre os dois, claramente lutando para reconciliar isso com tudo o que sabia sobre Isabela Costa. E a lista de convidados, os nomes habituais da alta sociedade, serão acompanhados por cientistas renomados, pesquisadores e estudantes de universidades locais, Lucas disse. Também estamos convidando moradores do abrigo, perto de onde Isabela me encontrou. Pessoas que poderiam se beneficiar ao ver o que é possível quando alguém acredita em você. O tablet de Ana escorregou levemente em suas mãos. O abrigo? Mas só as implicações de segurança já foram todas resolvidas, Victoria garantiu. E, em vez de presentes de casamento, estamos pedindo que os convidados contribuam para uma nova fundação que estamos estabelecendo. Ela financiará iniciativas de pesquisa e educação em computação quântica para estudantes carentes. A planejadora de casamentos afundou em uma cadeira, sua compostura profissional finalmente se quebrando. Senhora Costa, eu a conheço há anos. Você sempre foi sobre perfeição, sobre manter certos padrões. Isso é tão diferente de você. Victoria trocou um sorriso com Lucas. Na verdade, Ana, isso é exatamente como eu. Acabei de finalmente descobrir como é a verdadeira perfeição. Depois que Ana saiu, ainda resmungando sobre logística e expectativas sociais, Lucas se aproximou da mesa de Isabela. Seus amigos da alta sociedade vão ficar escandalizados. Ótimo, respondeu Isabela, abrindo a lista de convidados. Talvez isso os faça pensar em algo além do próximo evento beneficente. Falando em pensar, a expressão de Lucas ficou séria. Há algo que precisamos discutir. Ele colocou um documento em sua mesa. Um acordo pré-nupcial redigido por seus advogados. Isabela pegou o documento, deu uma olhada rápida e deliberadamente o jogou no triturador. O som do papel sendo destruído foi estranhamente satisfatório. Isabela, Lucas protestou, você precisa se proteger. Seu conselho. Meu conselho confia mais em você do que em mim no momento. Ela interrompeu com uma risada. Além disso, não estou interessada em me proteger de você. Estamos construindo algo juntos, lembra? Falando em construir, Lucas abriu uma nova exibição holográfica. O que você acha disso para a cerimônia? A imagem mostrava o salão de ciências, transformado em uma mistura deslumbrante de elegância tradicional e tecnologia de ponta. Visualizações de campos quânticos dançariam ao redor dos convidados como auroras boreais, enquanto telas interativas demonstrariam as aplicações práticas de seu avanço. Está perfeito, Isabela suspirou. Diferente, mas perfeito. Como nós. Os olhos de Lucas brilharam. Antes que ela pudesse responder, seu celular vibrou com um alerta de notícias. A imprensa empresarial havia descoberto seus planos de casamento não convencionais, e as manchetes eram previsivelmente sensacionalistas. Rainha da tecnologia se rebela, casamento temático de ciências de Costa choca a sociedade. Lucas leu por cima do ombro dela e deu uma risadinha. Ainda preocupada com sua reputação? Minha reputação? Isabela deixou o celular de lado. Estou mais interessada em nosso legado agora. Falando nisso, ela abriu outro documento, em seu tablet. A papelada da fundação está pronta. Estava pensando que poderíamos anunciá-la na cerimônia. Lucas estudou os detalhes, sua expressão suavizando. A Fundação Mendes Costa para a Inovação Científica e Mudança Social? Isso é um tanto complicado. Bem, nós somos uma história e tanto, respondeu Isabela. Ex-CEO encontra cientista brilhante debaixo de uma ponte. Eles se unem para democratizar a computação quântica e desafiar normas sociais. É praticamente um conto de fadas moderno. Com muito mais física, acrescentou Lucas secamente. A risada deles foi interrompida pela assistente de Isabela, anunciando uma visita inesperada. Beatriz Oliveira entrou no escritório ainda elegante, mas de alguma forma menos intimidadora do que parecia na inauguração da galeria. Acabei de almoçar com Ana Santos, Beatriz anunciou sem rodeios.
Ela está tendo o que só posso descrever como uma crise existencial com os planos do seu casamento. Beatriz, Isabela começou, mas a mulher mais velha ergueu a mão. Deixe-me terminar. Já fui a mais casamentos da alta sociedade do que consigo contar. Eles são todos iguais, perfeitos, polidos e completamente esquecíveis. Mas isso... Ela gesticulou em direção aos planos holográficos. Isso é revolucionário e eu quero ajudar. Isabela e Lucas trocaram olhares surpresos. Ajudar como? Lucas perguntou com cautela. A Galeria Oliveira tem uma das melhores coleções de arte relacionada à ciência do país, Beatriz disse, entusiasmando-se com o assunto. Peças que exploram a interseção entre arte, ciência e potencial humano. Quero emprestá-las para a sua cerimônia. Foi a vez de Isabela sentar-se em uma cadeira, comovida com o apoio inesperado. Beatriz, isso é incrivelmente generoso. Não, a dona da galeria corrigiu. É incrivelmente necessário. O que vocês dois estão fazendo, desafiando convenções, unindo mundos, mostrando que o verdadeiro valor não está no status social, é exatamente o que o mundo da arte deveria estar apoiando. Enquanto Beatriz detalhava suas ideias, Isabela observou Lucas engajar-se com ela sobre os princípios matemáticos em várias obras de arte. A visão dele discutindo com confiança o expressionismo abstrato com uma das principais negociantes de arte de São Paulo, enquanto ajustava cálculos quânticos em seu tablet, fez com que ela sorrisse. Essa não era a transformação que ela havia planejado originalmente. Era algo muito mais profundo, uma transformação não apenas de duas pessoas, mas do próprio mundo que habitavam. E à medida que os planos para o casamento não convencional tomavam forma, Isabela percebeu que, às vezes, as mudanças mais bonitas vêm de abandonarmos nossas concepções prévias sobre como a perfeição deveria ser. Na noite anterior ao casamento, o Museu de Ciências de São Paulo estava cheio de atividade. Funcionários moviam-se silenciosamente pelo espaço, montando as instalações de arte de Beatriz, enquanto técnicos calibravam as visualizações do campo quântico que serviriam como pano de fundo para a cerimônia. Mas, no salão principal de exposições, Isabela e Lucas estavam sentados sozinhos, cercados pelo brilho suave de equações dançando no ar ao seu redor. Lembra do que você disse naquela primeira noite? Lucas perguntou, observando uma fórmula particularmente complexa espiralar acima deles. Sobre me transformar em alguém digno do seu mundo, Isabela recostou-se nele, seu reflexo visível no chão polido. Eu era tão arrogante, ela admitiu, tão certa de que sabia o que digno significava. E agora? Agora eu entendo que dignidade não é sobre se encaixar no mundo de alguém, é sobre ter a coragem de criar o seu próprio. Ela virou-se para encará-lo. Você me ensinou isso. Lucas sorriu, estendendo a mão para ajustar uma das equações flutuantes. Na verdade, acho que nos ensinamos um ao outro. Você me devolveu minha voz quando eu mais precisei. Você simplesmente não esperava que eu usasse isso para desafiar tudo o que você pensava saber. Desafiar? Isabela riu suavemente. Você revolucionou completamente. Você viu as últimas projeções para a iniciativa de computação quântica de código aberto? 10.000 downloads do framework básico na primeira semana. Lucas concordou com a cabeça. Equipes de pesquisa de 47 países já colaborando em aplicações. É mais do que eu jamais sonhei ser possível. Conversa deles foi interrompida por um leve toque no telefone de Isabela. Era uma mensagem de Ricardo Silva. Reunião do conselho acabou de terminar. Aprovação unânime para o financiamento inicial da Fundação Mendes Costa. Vocês dois realmente conseguiram. Mudaram tudo. Isabela mostrou a mensagem para Lucas, observando seus olhos brilharem com aquela paixão familiar que a atraiu para ele pela primeira vez. Devíamos adicionar a supervisora do abrigo ao conselho da fundação, ele sugeriu. Ela entende melhor do que ninguém o que as pessoas precisam para transformar suas vidas. Já feito, Isabela respondeu. Junto com o Dr. Fernandes e Beatriz. Precisamos de perspectivas de todos os mundos, não apenas do corporativo. Eles ficaram em um silêncio confortável por um momento, observando as visualizações quânticas dançarem ao redor deles.
Amanhã esse espaço estaria cheio de uma mistura sem precedentes de convidados, laureados com o Nobel, misturando-se com residentes de abrigos, líderes corporativos conversando com estudantes de pós-graduação, artistas interagindo com cientistas. Camila odiaria tudo isso. Isabela refletiu, pensando em sua ex-amiga. Provavelmente, Lucas concordou. Mas esse é o ponto, não é? Derrubar as barreiras entre os mundos. Mostrar que o valor real não está no status social ou no poder corporativo. Isabela se levantou, caminhando até uma das instalações de Beatriz. Uma tela enorme que parecia capturar a própria essência do entrelaçamento quântico em cores vibrantes e padrões geométricos precisos. Sabe o que é engraçado? Um mês atrás eu não teria entendido essa obra de jeito nenhum. A teria visto como apenas mais um símbolo de status para adquirir. E agora? Agora vejo a matemática no caos, a beleza na incerteza. Ela se virou para ele. Assim como vejo a perfeição em nossa história imperfeita. Lucas se juntou a ela na obra de arte, sua mão encontrando a dela naturalmente. Falando na nossa história, tenho algo para te mostrar. Ele a levou até uma pequena exibição escondida em um canto do salão. Era uma instalação simples, apenas um banco como aquele em que ela o encontrara, com seu livro de física quântica cuidadosamente colocado sobre ele. Acima, equações flutuavam no ar, contando a história de seu avanço em uma elegante poesia matemática. Eu adicionei isso à exposição permanente, ele explicou. Um lembrete de que a transformação pode começar nos lugares mais inesperados. Isabela sentiu as lágrimas ameaçarem sua compostura impecável. Você guardou o livro? Claro, Lucas sorriu. É parte da nossa história. A brilhante CEO que achou que poderia transformar um físico quântico em um cavalheiro da sociedade, só para descobrir que foi ela quem se transformou. Devíamos escrever essa história um dia, Isabela refletiu, embora ninguém acreditaria. Eles não precisam, Lucas respondeu. Estamos vivendo isso, e amanhã vamos compartilhar com o mundo. O momento deles foi interrompido pela chegada da equipe de segurança noturna, fazendo suas rondas finais antes de fechar. Isabela e Lucas juntaram seus pertences, preparando-se para sair separadamente, uma tradição que decidiram manter. Na entrada, Isabela parou olhando para trás para o espaço transformado. As visualizações do campo quântico projetavam padrões etéreos sobre as obras de arte de Beatriz, criando algo completamente novo e belo. Assim como o relacionamento deles havia criado algo que nenhum dos dois poderia ter imaginado naquela noite sob a ponte. Até amanhã, Dr. Mendes, ela disse suavemente. Amanhã, senhorita Costa, ele respondeu com aquele sorriso brilhante, quando mostrarmos ao mundo como é uma transformação real. Enquanto se separavam para sua última noite como indivíduos separados, Isabela pensou na mulher que ela era apenas um mês atrás. A mulher que achava que podia controlar tudo, que media o valor pelo status social e pelo valor de mercado. Aquela mulher nunca teria entendido a beleza do que eles criaram juntos. Mas então esse era o ponto da transformação, não era? Tornar-se algo, alguém que você nunca soube que poderia ser. O Museu de Ciências de São Paulo nunca tinha visto algo assim. O espaço da exposição de física quântica foi transformado em uma fusão deslumbrante de ciência e celebração. Equações holográficas dançavam no ar como vagalumes cósmicos, enquanto as obras de arte cuidadosamente curadas por Beatriz criavam um cenário deslumbrante que mesclava o abstrato com o matemático. Os convidados entravam, criando um tecido social sem precedentes. Laureados com o Nobel se envolviam em discussões animadas com moradores de abrigos sobre o impacto potencial da computação quântica na sociedade. Estudantes de pós-graduação compartilhavam seus sonhos de pesquisa com líderes corporativos que realmente ouviam. Beatriz Oliveira circulava pela multidão, explicando orgulhosamente os princípios científicos por trás de cada obra de arte para um público cativado. Em uma sala de preparação tranquila, Isabela ficou diante de um espelho, estudando seu reflexo. Seu vestido de noiva era uma maravilha de engenharia e elegância, uma colaboração entre seu designer habitual e uma equipe de artistas de tecnologia.
Pequenas visualizações do campo quântico ondulavam pelo tecido como luz das estrelas na água, cada movimento desencadeado por mudanças sutis no ambiente ao redor. Está na hora, Ana Santos anunciou entrando na sala com seu tablet. Pela primeira vez, a planejadora de casamentos não estava checando listas ou gerenciando crises. Em vez disso, ela simplesmente sorriu. Isabela, você estava certa. Isso está perfeito. O salão principal ficou em silêncio quando Isabela entrou. As visualizações do campo quântico responderam à sua presença, criando uma aurora deslumbrante de luz que seguia seu caminho. Mas não era apenas a tecnologia que cativava a plateia. Era a genuína alegria que irradiava da mulher que conheciam como a CEO perfeita e controlada. Lucas esperava na frente, com um ar distinto em um terno que conseguia unir elegância clássica com elementos tecnológicos sutis. As equações quânticas flutuando atrás dele pareciam pulsar em sincronia com seu batimento cardíaco, criando uma exibição de poesia científica que fazia os físicos na plateia murmurarem de admiração. A cerimônia em si quebrou todas as convenções dos casamentos tradicionais da sociedade. Em vez do usual oficial religioso, um renomado físico, quântico e um líder humanitário cooficiaram, falando sobre a interseção entre ciência e conexão humana. Em vez dos votos tradicionais, Isabela e Lucas haviam escrito equações, expressões matemáticas de seu compromisso que trouxeram lágrimas aos olhos dos cientistas presentes, enquanto os artistas apreciavam sua simetria elegante. Na mecânica quântica, Lucas começou seus votos, sua voz ecoando claramente pelo salão. Aprendemos que partículas, uma vez conectadas, permanecem entrelaçadas, influenciando umas às outras a qualquer distância. Isabela, você me encontrou quando eu estava no meu ponto mais baixo, mas viu além da superfície para a conexão que mudaria nossas vidas. Nosso entrelaçamento nos transformou, criando algo maior do que qualquer um de nós poderia ser sozinho. A resposta de Isabela fez até os líderes corporativos mais durões pegarem seus lenços. Eu pensava que entendia transformação, ela disse, sua voz firme, mas cheia de emoção. Eu pensava que significava moldar algo em uma forma predeterminada. Você me ensinou que a verdadeira transformação é sobre descobrir a verdade que sempre esteve lá, esperando para ser reconhecida. Juntos criamos uma nova equação para o sucesso. Uma que mede valor não em participação de mercado, mas em vidas mudadas e barreiras quebradas. As visualizações do campo quântico atingiram um crescendo enquanto eles trocavam alianças, cada uma embutida com pequenos sensores que os manteriam conectados à sua descoberta compartilhada. A exibição acima deles formou uma representação matemática perfeita de possibilidade infinita, um símbolo de sua união única. À medida que a celebração começava, as fronteiras entre os mundos sociais continuavam a se dissolver. Um morador de abrigo compartilhou sua história de resiliência com um grupo de socialites cativados. Um jovem estudante explicou animadamente suas ideias de pesquisa para os membros do Conselho de Isabela, que já estavam pegando seus cartões de visita. As demonstrações de computação quântica atraíram multidões de convidados curiosos, com Lucas e sua equipe de cientistas explicando pacientemente os conceitos em termos acessíveis. Ricardo Silva encontrou Isabela durante a recepção. Sua máscara corporativa habitual, suavizada por emoção genuína. Eu não entendia antes, ele admitiu. Quando você começou a mudar tudo, a direção da empresa, as estruturas tradicionais, este casamento, eu pensei que você tinha perdido o rumo. Mas vendo isso, observando esses mundos se unirem, finalmente entendi. Isso não é apenas um casamento, é um plano para o futuro. Isabela sorriu, observando Lucas interagir com um grupo de jovens do abrigo, sua paixão pela ciência iluminando seus rostos com possibilidade. O futuro não é sobre manter barreiras, ela disse suavemente. É sobre derrubá-las e ver o que cresce nos espaços entre elas. As visualizações do campo quântico continuaram sua dança acima da celebração, criando padrões que pareciam representar a própria essência da transformação.
Fotógrafos tradicionais de casamentos lutaram para capturar a combinação sem precedentes de maravilha tecnológica e conexão humana, enquanto artistas presentes rapidamente preenchiam cadernos de esboços com interpretações inspiradas. Beatriz apareceu ao lado de Isabela, observando enquanto outro grupo de convidados descobria a instalação com o banco e o livro de física quântica. Sabe, ela disse pensativamente, em todos os meus anos no mundo da arte, nunca vi nada parecido com isso. Você criou algo completamente novo. Não apenas em seu relacionamento, mas em como pensamos sobre celebração, sobre sucesso, sobre o que é possível quando deixamos de lado nossas pré-concepções. Isabela olhou ao redor para a interseção vibrante de mundos que eles criaram, ciência e arte, riqueza e compaixão, inovação e tradição, todos coexistindo em uma harmonia perfeita e caótica. Isso é exatamente o que a transformação deveria ser, ela respondeu. Não sobre deixar tudo para trás, mas sobre encontrar novas maneiras de unir tudo. Um mês após o casamento que redefiniu as expectativas sociais, Isabela e Lucas estavam juntos em um tipo muito diferente de palco. O auditório da USP estava lotado de estudantes, pesquisadores e representantes da mídia, todos ansiosos para testemunhar o lançamento oficial da primeira iniciativa da Fundação Mendes Costa. O programa Acesso Quântico, anunciou Lucas para a multidão reunida, fornecerá recursos avançados de computação e oportunidades educacionais para comunidades tradicionalmente excluídas do avanço científico. Mas mais do que isso, ele representa uma nova forma de pensar sobre inovação, uma que prioriza a colaboração em vez da competição, o impacto em vez do lucro. Isabela deu um passo à frente, sua presença tão imponente quanto sempre, mas de alguma forma mais acessível. Cada pessoa nesta sala tem o potencial de mudar o mundo. Ela se dirigiu diretamente aos estudantes. Às vezes, tudo o que é preciso é uma pessoa acreditar nesse potencial para iniciar uma transformação que se espalha além de qualquer coisa que possamos imaginar. As telas de apresentação atrás deles exibiam dados em tempo real de sua rede de computação quântica, agora acessada por pesquisadores e estudantes em todo o mundo. Cada ponto de luz representava uma nova possibilidade, uma barreira sendo quebrada, uma mente sendo aberta para novos horizontes. Após a apresentação, eles se dirigiram a um local familiar no campus, o prédio de física onde Lucas havia lecionado. Uma placa estava sendo instalada. Casa do projeto original de coerência quântica, onde a visão científica encontra a mudança social. É estranho estar de volta aqui, Lucas refletiu, passando a mão pela parede de tijolos desgastada. Embora eu suponha que tudo esteja diferente agora. Isabela observou um grupo de estudantes passar apressado, seus comentários animados sobre computação quântica misturados com sonhos de mudar o mundo. Nem tudo, ela disse. A paixão pela descoberta ainda é a mesma. Apenas encontramos uma maneira melhor de compartilhá-la. A próxima parada foi talvez a mais significativa. O abrigo perto da ponte onde eles haviam se conhecido pela primeira vez. Mas agora, o abrigo havia sido transformado, abrigando o primeiro centro de aprendizado quântico. Lá dentro, os residentes trabalhavam em computadores de última geração, participando de cursos online e projetos de pesquisa. A supervisora do abrigo os cumprimentou calorosamente. Vocês deveriam ver o impacto que isso está causando, ela disse, guiando-os pelas instalações. Pessoas que pensavam ter perdido tudo estão encontrando um novo propósito, novas oportunidades. A história de vocês deu esperança a eles. As histórias deles darão esperança a outros, Isabela corrigiu, observando um ex-residente ensinar programação a um grupo de recém-chegados. É assim que a transformação funciona. Ela se espalha, ficando mais forte a cada pessoa que toca. Ao cair da noite, eles se viram caminhando pelo local onde Isabela havia parado seu carro naquela noite fatídica. A ponte acima deles ainda projetava as mesmas sombras, mas tudo o mais havia mudado. Eu tenho pensado, Lucas disse, tirando algo do bolso.
seu antigo livro de física quântica desgastado, mas cuidadosamente preservado. Talvez seja a hora de escrever nosso próprio livro, não apenas sobre a ciência, mas sobre a transformação em si. Sobre o que acontece quando olhamos além das aparências superficiais para ver o potencial que há por trás. Isabela sorriu, lembrando da CEO arrogante que pensava que poderia transformar alguém para ganhar uma aposta. Um mês atrás, eu teria dito que o mercado não precisa de outra história inspiradora. Ela admitiu. Mas agora eu entendo. Cada história de transformação genuína cria possibilidade para outra pessoa. Eles continuaram sua caminhada, passando pelo recém-inaugurado campus de pesquisa Tecnova, onde a inovação corporativa agora andava de mãos dadas com o acesso público e a educação. Pelas janelas, eles podiam ver equipes de cientistas e estudantes trabalhando juntos, as barreiras entre pesquisa profissional e acadêmica se dissolvendo. Você sabe o que é engraçado? Lucas disse enquanto observavam o trabalho colaborativo em andamento. O desafio de Camila deveria ser sobre me transformar em alguém digno do seu mundo. Em vez disso, transformamos o mundo em si, Isabela completou. Tornou digno do potencial de todos. Seus telefones vibraram simultaneamente, mais universidades se juntando à rede de acesso quântico, mais descobertas sendo compartilhadas, mais vidas sendo transformadas. A transformação que eles haviam iniciado estava ganhando vida própria, crescendo além de qualquer coisa que pudessem controlar. Mas essa era a beleza disso. Eles haviam aprendido que a mudança real não vem do controle. Vem de soltar, de acreditar na possibilidade, de ver o potencial extraordinário em momentos comuns. Enquanto estavam lá, observando o pôr do sol sobre sua cidade transformada, Isabela pensou na mulher que ela havia sido apenas alguns meses atrás. A mulher que media o sucesso em margens de lucro e status social, que pensava que transformação significava moldar os outros para se encaixarem em seu mundo. Aquela mulher nunca poderia ter imaginado esse futuro, onde o sucesso era medido em vidas transformadas, onde a inovação significava derrubar barreiras em vez de construí-las, onde o amor significava ver o potencial brilhante em alguém e ajudá-lo a compartilhá-lo com o mundo. Pronta para o que vier a seguir? Lucas perguntou apertando sua mão. Isabela olhou para seus dedos entrelaçados, para os anéis que os conectavam à sua descoberta compartilhada, para a cidade que se tornara um laboratório de transformação social e científica. Com você, ela sorriu. Sempre. Porque essa era a maior lição que eles haviam aprendido. A verdadeira transformação não é um ponto final a ser alcançado. É um processo contínuo de crescimento, de descoberta, de encontrar novas maneiras de mudar o mundo, mudando a forma como o vemos. E enquanto caminhavam para casa juntos, as equações quânticas que haviam liberado continuavam a se espalhar pelo mundo, transformando vidas de maneiras que nunca haviam imaginado. Mas novamente é isso que acontece quando você solta o controle e abraça a bela incerteza da mudança real.